Nos últimos meses, diversas manifestações foram realizadas pelo país. Em meio ao embate político, levantou-se a discussão sobre esse direito. E sobre a legalidade das manifestações, o repórter Contexto entrevistou o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Sergipe. Nas últimas semanas, milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil em manifestações contrárias e favoráveis a medidas adotadas pelo governo federal. Em muitas cidades, atos bloquearam ruas e avenidas e, em alguns casos, houve uso da força policial para coibir essas manifestações. Essas ações levantaram questionamentos sobre qual é a legalidade dessas manifestações e quais os limites de atuação da força policial. Para esclarecer esses questionamentos, nós estamos aqui com o Dr. Maurício Gentil, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Sergipe, que irá esclarecer esses atos. Olá, doutor Maurício, obrigado pela sua participação. A primeira pergunta que eu faço é, juridicamente falando, o direito à manifestação está previsto em lei? Sim, não apenas na lei, mas na Constituição da República do Brasil. O direito à manifestação é inerente ao Estado democrático de direito, ao pluralismo político que rege a nossa sociedade. E, mais especificamente, a Constituição prevê a liberdade de reunião em locais abertos ao público, desde que seja uma reunião pacífica, sem armas, exigindo-se apenas uma prévia comunicação dos manifestantes para que haja uma organização pelo poder público da estrutura necessária para que a manifestação se viabilize. A Constituição não exige nenhuma prévia autorização do poder público para que os manifestantes possam protestar, reivindicar, defender as suas bandeiras, fazer críticas. Não há nenhuma necessidade de qualquer autorização estatal para isso, mas apenas uma prévia comunicação para que o poder público estruture e garanta esse direito de manifestação. E quais são os limites desse direito? Por exemplo, a manifestação que bloqueia determinada rua ou avenida, ela continua sendo legal? Não há um conflito com o direito de ir e vir, também previsto na Constituição, por exemplo? Muitas vezes as manifestações públicas ocorrem com essa tensão com outras garantias constitucionais também, como você bem pontuou, por exemplo, com a garantia da liberdade de locomoção, bloqueio de estradas, de avenidas. Isso, às vezes, gera essa tensão entre, de um lado, o direito fundamental de reunião e de manifestação, de outro lado, o direito de ir e vir, liberdade de locomoção. Mas cabe ao poder público fazer a devida compatibilização entre esses dois direitos de igual estatura constitucional para garantir que um possa ser exercido sem gerar tanto prejuízo ao outro e vice-versa, garantindo, então, que compatibilizando-se ambos sejam garantidos. E o MEC divulgou no último dia 30 de maio uma nota que proíbe alunos, professores e até pais de alunos de divulgarem esses atos em sala de aula. Essa nota do MEC, ela é legal? O Ministério pode fazer essa proibição? Não, trata-se de uma arbitrariedade do Ministério da Educação, seja por desrespeito à própria autonomia das universidades, as universidades têm autonomia assegurada na Constituição, seja por uma indevida interferência do Ministério da Educação na atividade docente do professor, que é uma atividade livre e que deve observar os princípios constitucionais da educação e do ensino, que é o pluralismo de concepções pedagógicas, a liberdade de ensino e de aprendizagem, a liberdade de cátedra, seja porque é uma orientação administrativa que claramente violenta o direito de expressão das pessoas e o direito de organização das pessoas e o direito de manifestação. Ainda nesse sentido, então, impedir uma manifestação é considerado crime? A Polícia Militar, quais são os critérios que ela utiliza para coibir esse tipo de ato? Genericamente não chega a constituir crime. Para constituir crime é preciso que específicas condutas se enquadrem em específicos tipos penais. Mas o papel da polícia, especialmente da Polícia Militar, quando em jogo manifestações públicas, deve ser o papel de organizar a estrutura necessária para que haja a garantia da integridade física das pessoas, dos manifestantes, porque o papel constitucional das polícias militares é exatamente a garantia da ordem pública e da incolumidade das pessoas e dos bens. Então, a Polícia Militar não deve reprimir as manifestações, ela deve estar nos atos, acompanhando os atos, para garantir a
plena realização das manifestações, sem prejuízo à incolumidade e à integridade física dos manifestantes e de outras pessoas, e também do patrimônio. Ok, doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação. Então é isso, o direito à manifestação está previsto na Constituição e deve ser defendido sempre.